Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária, que é uma pasta que foi recentemente criada na reforma administrativa do Estado, né, dentro da assistência social, e uma das ações... Qual estado, Ana Paula? Paraíba. E uma das questões, assim, primeiramente, parabenizar a mesa, né, pela excelentíssima e muito rica, né, as duas falas colocadas. E aí, inicialmente, minha reflexão vai em torno de duas questões, né? Uma das ações que a gente refletia o ano passado dentro do governo, na reforma administrativa, era a necessidade também de ter um núcleo que pensasse mercados, né, geração de emprego e renda, que fortalecesse a questão também desse vínculo com o lugar da segurança alimentar. Sem mercado, a gente não conseguiria avançar nessa questão do consumo, né, que a gente discutiu tanto, essa questão da alimentação saudável. E aí, entre as questões que eu quero colocar aqui, né, eu quero iniciar colocando a necessidade. A gente avançou muito com a Kaizen hoje estadual, a gente tem uma Kaizen ativa, que se reúne com 20 secretarias e órgãos, onde a gente consegue hoje fazer uma articulação em rede, e isso vem garantindo para nós, acho que a partir desse espaço, o avanço, né, dentro da gestão, porque a gente consegue sensibilizar tanto os técnicos como os secretários. E uma das ações que a gente vê, uma das necessidades é a gente também pensar o formato, num primeiro momento, das Kaizens em nível de territórios. A gente avalia hoje que a gente não tem perna ainda para trabalhar municipalizando as políticas. A gente tem hoje 72 conselhos, conselhas, e a gente tem 223 municípios. Então, uma das nossas estratégias é, no segundo semestre, começar a trabalhar a partir também do apoio do convênio, né, para fortalecimento do CISAM. A gente também vai trabalhar nessa ótica regionalizada. E um outro aspecto que eu queria trazer, principalmente, é esse casamento que a gente fez lá no nosso estado entre a questão da segurança alimentar e da economia solidária, que, para nós, é algo que vem dando assim, muito pano para a manga, porque a gente está casando as atividades, principalmente no que toca hoje à agricultura familiar, onde a gente está discutindo novos mercados, né? A gente teve o apoio também da CESAM esse ano, e a gente realizou oficinas para a questão dos presídios e hospitais, e a gente já começa agora o lançamento dos primeiros editais. A gente, principalmente na administração penitenciária, a gente conseguiu garantir que boa parte dos presídios nossos vão abrir as chamadas, certo? E também a gente conseguiu fazer uma outra ação lá, que, além da chamada, a gente articulou junto com as EMATES, né, para que a gente pudesse mostrar às secretarias que nós temos condição de garantir a produção para além da sazonalidade, né, porque eu acho que isso também, muitas vezes, é um mito criado para que a gente não possa oferecer os produtos. E aí a gente conseguiu mostrar aos secretários da saúde e da administração penitenciária que era possível, que era viável, a partir de editais semestrais, garantir, né, a compra desses alimentos da agricultura familiar. E a gente está contando muito também com o apoio, né, dos grupos que trabalham com a economia solidária, e dialogando o tempo inteiro entre a Secretaria Executiva, trazendo esse foco também para que as cooperativas e para que os grupos. Então, a gente fez uma estratégia lá, principalmente de casar os convênios que a gente tinha hoje dentro da CESAM, mas principalmente pegando os recursos do Ministério do Trabalho, que a gente tem do convênio de ações integradas, e fazendo aí várias atividades formativas, né, que discutem a questão da alimentação saudável a partir também da ação das cooperativas. Então, era um pouco dessa experiência, e eu me animei muito porque, pelo que eu vejo, a gente está no caminho certo, né, ainda iniciando, mas no caminho certo, porque a gente está aí com essa perspectiva: se não ampliar mercado, o McDonald's amplia. Então, a gente está aí na disputa bem pequenininha, mas conseguindo, a partir dos centros de referência de economia solidária, também ampliar esse processo com as cooperativas em todo o Estado. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Eu não vi mais... desculpa. E Nájila lá no fim. Ixi, Maria. 1, 2, 3, 4.
Bom dia a todos e todas, sou Mônica Macedo. Só um pouquinho, a gente pode finalizar nessas 4, voltamos, porque a gente está com o horário, tem que retornar no máximo às 14 horas, porque a gente vai ter a cerimônia de abertura com a ministra, e ela não atrasa. Mônica Macedo, Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará, também sou da CAISAN, e eu queria fazer um registro quando a professora Inês fala que nós pensamos numa agricultura familiar, mas nós não pensamos numa legislação adequada. Porque hoje eu coordeno também o Programa de Aquisição de Alimentos do governo lá no Ceará, e o nosso grande problema é legislação. É fazer com que os municípios implantem pelo menos o serviço de inspeção municipal. E, sem contar, que os nossos agricultores familiares que produzem polpa precisam ter um registro no mapa. E, quando vai se fazer esse registro, é uma burocracia horrível. Então, assim, a nossa preocupação, quando a senhora fala que nós estamos pensando na agricultura familiar, mas muitas vezes nós esquecemos que essa agricultura familiar ela ainda não deu os passos necessários para que a gente possa colocar nossos produtos saudáveis na mesa das pessoas, na mesa das nossas entidades beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Então, assim, já se pensou numa transição sanitária, tá? Então, a gente tem que realmente pensar como que nós vamos resolver, porque, para a gente, isso é um grande gargalo, inspeção sanitária. Nájila, levanta sua mão, por favor. Bom dia a todos e a todas. Rapidamente, em nome da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, eu gostaria de agradecer à CAISAN, ao MDS, MDA, FNDE e assistência por esse convite, manifestar a alegria de ver que o Brasil caminha passo a passo, como a Berta bem colocou, no avanço das suas políticas, e que esse pacto representa, por ora, esse momento aqui de desacomodação, mas representa um futuro, em breve, muito promissor, uma vez que nós estamos aqui reunidos com vários estados, vários organismos e vários setores, e a tendência é ampliar essa perspectiva conforme os objetivos do pacto. E, em segundo, dizer que tudo que nós fazemos aqui no Brasil é referência hoje mundial em termos de direito à alimentação adequada e saudável em todos os países. Em termos de direito humano à alimentação, nós somos referência em políticas várias que nós temos, inclusive de alimentação escolar. E que tudo isso que nós estamos vivendo para a FAO representa um grande aprendizagem, uma possibilidade de expandir isso para todas as regiões com as quais nós trabalhamos. Era isso, agradecer à mesa, parabenizar e dizer que estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Nájila. Alguém aqui que levantou isso. Bom dia, meu nome é Rejane, eu sou lá do Rio Grande do Sul também. Eu queria falar de 2 aspectos, assim, um aspecto bem micro, que é a questão dos estrogênios sintéticos. Então, é muito importante a gente avançar nessa pauta da alimentação adequada e saudável, porque a alimentação com agrotóxico ela tem esse aspecto também. Para quem não sabe, os estrogênios sintéticos é o fato de que esses produtos que são usados, esses venenos, produtos que são usados nas embalagens plásticas, eles atuam no nosso organismo como estrogênios, ou seja, estão feminilizando todos os machos da nossa espécie. Isso dá impactos na questão da nossa reprodução, da reprodução humana e na reprodução dos outros animais. E isso dá impacto também na questão da obesidade, né? Existem vários estudos já mostrando que os estrogênios sintéticos estão afetando vários mecanismos no nosso organismo. Então, esse aspecto micro que eu queria comentar. E o aspecto macro seria o seguinte: o Brasil tem recebido verbas e tem disponibilidade de verbas internacionais para restauração florestal, porque é muito importante essa pauta ligada às mudanças climáticas, e existem verbas, e está vindo, e aqui a gente tem a presença de vários estados
e é possível a gente fazer um grande plano nacional de restauração florestal, a verba para isso, conectado com essa questão de alimentação, porque a gente tem aí as frutas nativas, a gente tem aí toda essa possibilidade da gente replantar a floresta, pensando na alimentação, sistemas florestais e junto com hortas, para a gente ter alimento de qualidade. Isso, inclusive, a gente pode pensar nas escolas terem suas próprias hortas e envolver os alunos nos plantios, e evitando até a questão de ter que comprar alimento, né? Já ter a disponibilidade no próprio local. Então, acho isso bastante importante. Essa forma de incentivar o extrativismo, né, das frutas e dos produtos que a floresta traz, e a gente aí se conectar com toda essa pauta das mudanças climáticas e com todas essas verbas que existem, que estão aí, que estão vindo, e se a gente não se articular, outros se articulam, não vou nem dizer quem, mas a gente sabe. Então, a gente tem que se articular e avançar muito nessa pauta. Obrigada. Acho que finalizamos. Podemos voltar. Beta, você pode começar? Bem, eu acho que dá para falar aqui. Tá bom, obrigada. Eu não vou entrar na discussão específica do que foi levantado em relação à alimentação escolar, o PA, etc., porque à tarde vocês vão ter várias falas, inclusive do FNDE e do MDA, do próprio MDS, etc. Eu acho que esses aspectos podem ser trabalhados de maneira mais cuidadosa. Eu só quero lembrar uma questão que eu acho que é fundamental e que permeia tudo isso que foi falado. É da importância da gente continuar investindo, considerando espaços legítimos, os espaços do Conceia, dos Conceias e das Caizãs, porque são nesses espaços que essas questões podem ser devidamente tratadas e vistas pelos diferentes sujeitos envolvidos. Então, essa questão, por exemplo, medidas que foram tomadas para dar agilidade aos processos de compra da alimentação escolar, que muitas vezes são tomadas em nome dessa agilidade, mas que podem levar a impactos como os que foram levantados aqui, têm espaços legítimos de serem discutidos. Outras soluções podem ser pensadas, né? Consequências podem ser antecipadas, né? Medidas de regulação podem ser pensadas. E nós temos esses espaços. Nós temos os espaços privilegiados que não existem em praticamente nenhum outro lugar do mundo. A gente tem um espaço onde sociedade civil e governo se colocam e chegam a decisões. Nós temos espaços onde os diferentes setores de governo sentam e, a partir do que emana das conferências e das discussões do Conceia, são concertados. Então, a gente precisa continuar investindo na legitimidade, no aprofundamento, na valorização, no fortalecimento desses espaços de criação da agenda política. É a agenda política que dá desdobramento aos processos operacionais e às políticas públicas. É ela que dá o espaço de respiro para que a sociedade civil, seus diferentes interesses, suas diferentes visões, tenham concertação também legítima dentro da política pública. Então, vamos continuar investindo nos Conceias e nas Caizãs. Agora, a gente tem que lembrar também o seguinte, todos esses não são problemas, na verdade, são etapas absolutamente necessárias dentro de uma visão que coloca, por exemplo, a agricultura familiar no centro da produção de alimentos. É isso simplesmente o que a gente está fazendo, por mais que a gente tenha dificuldades, a gente está mudando o vetor de produção. Ainda está desigual, se a gente olhar o orçamento, não se compara, é verdade. Mas, veja, se você olhar documentos internacionais, a agricultura familiar ela está sempre colocada no âmbito da assistência quase social. Aqui, a agricultura familiar está colocando como eixo de desenvolvimento. Gente, isso é radicalmente diferente. E é claro que a gente tem enfrentamentos sérios, é claro que a gente tem dificuldade. Quase que de um dia para outro, entre aspas, a agricultura familiar que não conseguia entrar no mercado, que não conseguia escoar sua produção, que quase não era valorizada, se abriu todo um mercado,
né? Então, tem dificuldades? Lógico que tem. Será que as coisas se fazem assim? Tem todo um reordenamento de produção. Tem mais do que isso, tem todo um reordenamento de paradigma, de cultura. Então, a gente tem que encarar que os problemas existem. Eles são importantes, eles dificultam a nossa vida. Agora, eles são muito bem-vindos. Eles são muito bem-vindos nessa perspectiva. E, só para finalizar, queria lembrar, assim, que vocês pensassem no seguinte, pensando nesse momento da oficina, nesses 2 dias de trabalho, e tudo que vai se abrir para nós em relação a isso. Pensa no que é um bom arroz de carreteiro, um bom barreado, uma boa feijoada, uma boa caldeirada, uma boa... Vamos ver se eu lembro. Não é tortura, espera um pouquinho, vou chegar lá. Um bom pato no tucupi. O que faz, assim, um bom empadão goiano? O que faz você, um bom vatapá? O que faz você comer esse prato e falar, esse aqui é especial? E você comer um outro e falar, ok. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que aqueles cozinheiros fizeram com que cada daqueles produtos contribuíssem com o que eles tivessem de melhor. E, naquela receita, você percebe a individualidade de cada produto, de cada ingrediente, mas você percebe mais do que isso. Você percebe o que cada um desses ingredientes deu de melhor para transformar aquilo numa outra coisa. Não é peixe, não é pimentão, não é cebola, não é sal ou coentro, não é nada disso. É aquilo tudo. O pacto é isso. Cada um está colocando o melhor do seu ingrediente, mas esse melhor ingrediente vai ter que dar uma receita que está acima dos ingredientes. É esse o desafio do pacto. Obrigada. Depois de tanta poesia, né? Estou até inibida aqui. Primeiro, eu queria... Nossa, está dando um eco, não está? Deixar mais longe. Desliga o teu. Não, desliga o teu. Desliga aí. Está desligado. Primeiro, eu queria retomar um ponto que você colocou em relação a agrotóxicos e obesidade, né, elementos desse tipo. Acho que isso é uma coisa importante. A gente tem evidências ainda que não são enormes em várias frentes, mas a gente já tem evidências, já tem indícios, né? Não só em relação a agrotóxicos, mas em relação a antibióticos, em relação àqueles elementos que eu falei de hiperpalatabilidade e em relação disso com a obesidade. Então, é muito importante a gente, por exemplo, a obesidade, além de outros agravos, né? Então, é muito importante a gente dar visibilidade para isso e entender que, quando a gente fala de alimentação adequada e saudável, agroecologia, agricultura orgânica, tudo mais, a gente está... É uma solução para um montão de coisas. Não é uma solução só para o planeta, ou só, que não é pouca coisa, nem só para redistribuir renda, que não é pouca coisa. E esse é o grande desafio, né? A gente encontrar soluções que respondam a muitas questões. Né? Quando a gente emplacou essa experiência completamente incrível, né, da compra pela agricultura familiar no PNAE, a gente está praticando isso, né? São várias coisas convergentes. Então, acho que esse é um desafio importante, a gente mostrar o quanto que essa resposta não é uma resposta assistencial, ela é uma resposta profunda para os principais problemas que a gente tem hoje, do sistema alimentar e da agenda da saúde. Né? Isso é muito importante. A outra coisa que eu queria falar é que eu acho que um exercício muito importante que a gente precisa, quando a gente está fazendo uma coisa nova, num contexto complexo, que é disso que se trata, o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que ter uma análise muito lúcida da realidade, e essa análise ela tem que ser feita constantemente, tem que fazer parte da nossa prática, olhar para a realidade e entender como é que ela se dá. Porque vários exemplos, assim como a Beta, eu não vou me colocar a tarefa de comentar cada especificidade, né, dos municípios e estados que foram mencionados aqui, ou coisas bacanas, né, experiências bem-sucedidas, ou dificuldades, ou momentos, contextos difíceis, mas eu acho que esse é o exercício importante. Né? Quando a gente está nesse esforço constante de análise lúcida da realidade,
eu acho que a gente consegue identificar bem as janelas de oportunidade que aquela realidade coloca, né? Às vezes tem coisas específicas daquele estado, daquele momento histórico, né? Quando a Michele fala de compras institucionais, isso é uma janela de oportunidade, né? Por outro lado, também a gente conseguir acompanhar os efeitos colaterais de medidas que a gente tomou e redirecionar o rumo, isso é muito importante, né? E eu acho que uma outra coisa muito importante é a identificação de barreiras. E aí eu acho que a gente não se paralisar com elas. Eu trabalhei na Prefeitura do Rio, eu sou da universidade há muitos anos, mas fui da Prefeitura do Rio por quase 20 anos. Né? Trabalhei na gestão municipal, assim, linha de frente, com toda a política de alimentação e nutrição. E o que eu percebia é que, imagina assim, as especificidades de município pequeno, município muito grande também é um problemão. Imagina, gente, o que é pensar o PNAE, a agricultura familiar na cidade do Rio, né? Como é São Paulo, como são outras capitais com muita gente, né? E eu percebo que assim, quando a gente não lida com sensibilidade em relação às barreiras, as pessoas que estão envolvidas, que às vezes não estão tão visceralmente convencidas como a gente, elas ficam muito cansadas, elas ficam muito desanimadas. Então é muito importante a gente acolher o cansaço ou a reclamação, a gente não desqualificar isso, porque a gente tem que transformar esse sentimento, transmutar esse sentimento num sentimento de fortalecimento. E a forma de fazer isso, eu penso assim, na minha prática eu vejo duas maneiras. Uma é a gente focar no essencial. Onde a gente está querendo chegar? Porque todos os ruídos, as barreiras, eles vão dispersando a gente do que é a nossa meta lá na frente. Então, isso eu acho que é uma coisa fundamental. E a outra é buscar soluções criativas para essas barreiras, levar a sério elas e buscar soluções criativas. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente regar muito os diálogos com as pessoas, os nossos pares e os nossos não pares, as pessoas diferentes da gente, um município diferente do nosso, um estado diferente. Porque a gente tem hoje, no Brasil, um repertório enorme de soluções para situações. E a gente não conhece esse repertório. Eu não conheço todo o seu repertório. E pode ser que o que você esteja fazendo seja uma solução para mim, ou pode ser que não seja exatamente, mas aquela tua colocação vai me dar uma luz de por onde caminhar. E eu acho que isso leva a outra questão que eu queria valorizar, o Arnoldo falou disso, eu queria valorizar isso, né? Que é a gente investir em iniciativas criativas, né? A gente pode parecer besteira, a gente teve momentos, quando eu estava na Prefeitura do Rio, que a gente fazia oficinas de criatividade. Oficina de criatividade, assim, de criatividade pura e simples, com as pessoas juntas, porque a gente tem que abrir esse canal. Para a gente ser criativo, a gente tem que, como qualquer coisa na vida, a criatividade também é um exercício, né? Tem pessoas que são mais que outras, mas buscar soluções criativas também passa pelo exercício de ousar, de falar, por que não? Por que não essa solução? Né? A gente pensar fora da caixinha, que a gente fala, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E em tempos adversos, sejam políticos, sejam financeiros, sejam econômicos, né? Econômico-financeiro, a questão da criatividade se coloca como mais crucial, porque a gente dá soluções em tempos de vacas gordas é uma coisa, né? Continuar avançando em soluções em tempos de vacas magras, né, exige da gente mais criatividade. Outra coisa que eu queria valorizar do que foi falado é assim, o sistema alimentar ele é permeado pelo mercado, né? Diferente de outros sistemas que a gente interage com o mercado às vezes como um fornecedor, o sistema alimentar ele se dá pelo mercado. Então, o desafio realmente é coibir as práticas mercadológicas que são antagônicas ao direito humano à alimentação e encorajar as práticas que são convergentes com o direito humano à alimentação adequada. Então, quando a gente fala do pequeno, né, quando a gente fala da agroecologia, da agricultura familiar, a gente está falando dessas práticas convergentes. Identificar isso e não deixar que práticas que são antagônicas como é que é o verbo? Se travistam de convergentes, a gente tem que denunciar quando alguém está sendo cínico e usando, né, a agenda da alimentação saudável para conseguir emplacar a sua prática. Né? A gente tem hoje indústrias de alimentos, né, fazendo atividade educativa na escola, vamos combinar. Né? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa estranha. Então, a gente precisa ter isso bem claro entre nós. Né? E aí eu acho que uma coisa fundamental nessa perspectiva é a questão da agenda regulatória que eu mencionei, que você trouxe especificamente em relação à regulação sanitária, mas eu queria falar de uma maneira geral. De novo, pegar um ponto para terminar que eu coloquei na minha apresentação. A gente teve o Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva recentemente, o Congresso da Abrasco, né, aqui em Goiânia. E a gente discutiu isso lá, né? Como que a ação regulatória, em todos os níveis, ela é imprescindível para a democracia.
o que os setores regulados tentam vender é a ideia de que a ação regulatória cerceia a democracia, mas isso é mentira. Isso é mentira. Quando é que a democracia está ameaçada? Quando você tem uma assimetria de poder de decisão, de poder de influência. E o Estado, e cabe ao Estado, aí estou falando do Estado no sentido letra maiúscula, Estado, intervir para garantir um equilíbrio dessas forças, né? Então, quando a gente pensa em medida regulatória que promova o pequeno, não só a questão sanitária, mas outras questões que favoreçam o pequeno, isso é praticar o que a gente chama de democracia econômica. Não existe democracia política sem democracia econômica. Não tem como, é uma tríade, é democracia política, cultural e econômica. Se você não tem uma delas, as outras estão ameaçadas. Então, a gente tem que entender que a ação regulatória consolida a democracia no nosso país, muda a gente de lugar quando a gente fala desse assunto. Às vezes a gente fica assim, não, esse assunto é um assunto delicado porque não dá para falar de regulação nesse momento, mas a gente precisa encarar. E como eu falei, são diferentes formas que a gente... Regular significa colocar regras que a gente favoreça o pequeno e segure o grande. E aí a gente tem que pensar em cada município, em cada estado, quais são as possibilidades para essa prática, né? Então, a gente pensar na nossa agenda toda que a promoção da alimentação adequada e saudável perpassa todas essas frentes que a gente está comentando, né? O trabalho é grande, né, o que tem pela frente, mas a gente já caminhou muito e a gente já mostrou para a gente mesmo que a gente é capaz. Então, acho que assim, agora a gente ir à frente, muito unidos, né, partilhando muito tudo que a gente está conquistando, celebrando cada conquista, porque isso nos fortalece. Somos todos humanos, temos dias de desânimo e dias de muita alegria, de ânimo. Então, é isso, a gente se fortalecer nessa perspectiva coletiva. Quando a gente pensou essa mesa, a gente pensou numa mesa que desse uma sacudida nas nossas... Assim, tirar mesmo a gente da zona de conforto, né? Eu acho que ela cumpriu bem o papel. Eu estou aqui subindo nas paredes, porque, enfim, a gente tem aí um tempo, né, para frente de construção desse pacto, e eu acho que, assim, depois das falas, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Eu não tenho dúvida. As falas que, assim, se levantaram, as pessoas que se mobilizaram mostraram o seguinte: a gente tem uma diversidade de temas, temos uma diversidade de setores, e a gente precisa colocar esses setores junto para trabalhar conjuntamente para fortalecer a agenda em prol da alimentação adequada e saudável. E mais além, politizar o tema, né? Então, eu não tenho dúvida que você discutir o PENAI, o PA, a agricultura familiar, discutindo o desenvolvimento agrário junto com a saúde, com a educação, desenvolvimento social, assistência, no nível do Estado, você vai dar uma outra conotação do ponto de vista da força, da garantia de recursos e do efeito dessas políticas. Então, assim, eu estou bastante satisfeita e assim, motivada, porque eu acho que a gente está nesse caminho certo, né? Ao mesmo tempo, eu queria dizer para vocês assim, que a gente está num primeiro momento, né? Então, assim, não sintam-se frustrados, muito pelo contrário, acho que essa mobilização agora, esse momento de tirar a gente da zona do conforto, é porque a gente não saia do nosso objetivo, tenha um norte de construção para os próximos 4 anos, né? Nós fizemos um primeiro exercício, enquanto CAISAN Nacional, junto com os setores, para pensar um pouco o que seriam os nossos compromissos para a agenda do pacto, mas, ao mesmo tempo, a gente refletiu o seguinte: não dá para a gente refletir isso sozinho sem chamar os estados para construir conjuntamente, né? Então, esse é um primeiro momento que a gente tem de escuta, né, de observar qual é o acolhimento dessa estratégia, saber se os estados realmente estão dispostos a acolher essa estratégia juntamente e dar o primeiro passo de construção mesmo, né, que é um pouco o objetivo dessa oficina e que certamente vão ter novos passos a partir de agora. Então, acho que é isso. Eu queria muito agradecer a Beta e a Inês, que deu uma sacudida boa na gente. A gente não fez a oficina para responder questões específicas dos programas, acho que isso está claro. À tarde, a gente vai ter uma mesa onde cada setor vai falar um pouquinho, né, do seu estado da arte, de como está enxergando o tema, quais são os seus compromissos. Pode ser que a gente não tenha tempo hábil
para discutir o PENAI, discutir especificamente o PAA, discutir a agricultura familiar, discutir as questões da saúde, porque não era esse o objetivo, né? Para discutir isso tem os fóruns específicos. A nossa expectativa agora é ter esse norte, construir o que seriam esses compromissos para os próximos anos. Tá? Então, acho que é isso. Agradecer de novo a todos. Queria pedir desculpa pelos probleminhas técnicos. À tarde as coisas vão estar resolvidas aí de som, de transmissão. Tem um recadinho para o FNDE, para os profissionais e gestores do PENAI, que tem uma reunião no 2º andar, tem uma recepcionista ali que vai orientar o local. A gente tem, o almoço vai ser no restaurante aqui na frente, e a gente retorna, a gente retorna às 14 horas para a abertura oficial. Tá? Obrigada.